pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o professor Rodrigo Barreto, sou professor do técnico em informática e coordenador do Centro de Pesquisa Joseph Elblin. Há alguns anos me dedico já a ajudar os alunos da QI a transformarem ideias em projetos, principalmente a participação em feiras. E fui convidado para falar um pouquinho para vocês sobre as ferramentas do Google. Tá? Por que pelas ferramentas do Google? O que isso nos interessa? Tá? Então, eu vou tentar fazer de uma forma bem dinâmica, até porque a gente tem pouco tempo, né? E que fique bem interessante para que a gente conheça realmente coisas novas. Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. Eu vou me guiando aqui pela tela, vou alternando aqui com uma outra exibição. Eu estou certa para ficar nessa sala, né? Isso, ferramentas do Google aqui. Aqui. Aí. Então, compartilhando aqui com vocês, pessoal. Vocês estão conseguindo enxergar a apresentação aí? Sim. Ferramentas escondidas do Google? Sim, tudo certo. Então, olha só. Começando aqui por uma perguntinha, tá? Ferramentas escondidas do Google, conhecendo o ecossistema. O que é a ideia, tá? Dessa minha conversa aí rápida com vocês hoje? É a gente entender um pouquinho quais são as ferramentas do Google e como conhecê-las podem facilitar as nossas atividades, sejam atividades pessoais ou sejam atividades profissionais. E por quê? Porque todo mundo acha que conhece o Google, todo mundo acha que, ok, eu entendo, eu uso, é uma coisa do dia a dia, mas pouquíssimas são as pessoas que realmente conhecem todas as ferramentas e todo o ecossistema que o Google tem. Vou fazer uma pergunta para vocês, antes de a gente começar, e eu peço que vocês mandem aqui no chat, tá? Deixa eu até abrir aqui do ladinho para ir acompanhando. Me digam ferramentas e programas do Google que vocês conhecem e que vocês usam. O e-mail seria um exemplo? O Gmail, no caso. Gmail. Gmail é um exemplo. O que mais? O Google Documentos. Drive. Google Drive. Ok, o que mais? Google Formulários. YouTube. Formulário, o YouTube. O Meet. O Meet, que a gente utiliza no dia a dia. Tem um outro que vocês não aguentam mais, Classroom. aliás, né? O Classroom. O Classroom também, nosso famoso Google Sala de Aula, então vocês não devem aguentar mais. Então, tem uma série de ferramentas que o Google ele desenvolveu, as apresentações, exatamente, e algumas que são mais populares a gente conhece. Mesmo assim, nem sempre a gente utiliza. E tem algumas outras ferramentas que a gente simplesmente desconhece. Tá? E a minha ideia é falar um pouquinho sobre ela para vocês, tanto das conhecidas quanto das desconhecidas. O pessoal mandou no chat ali a agenda, mandou o Zoom. Não, o Zoom não é do Google, tá? Mas o Meet, que é o equivalente, ele é. Então, o Gmail, Documentos, Drive. Beleza, Google Forms, que a gente utiliza para criar lá questionários, enfim. Então, algumas das ferramentas que vocês colocaram aí, eu até trouxe aqui porque elas são mais convencionais, mas tem algumas outras que talvez vocês nunca ouviram falar. Por exemplo, quantos de vocês sabem o que é o Google Keep? E para que se usa o Google Keep? Quantos de vocês têm o costume de usar o Google Lens? Ou sabem o que é o Google Lens? Quem tem uma empresa, o que é o Google Minha Empresa? O que eu posso fazer com ele? Tá? Então, tem uma série de outras ferramentas do Google que elas estão lá mais escondidinhas, que elas não têm tanto foco, que são mais específicas. E muitas vezes, por serem mais específicas, a gente acaba não conhecendo. E às vezes a gente acaba lá se quebrando e buscando outras alternativas, instalando programas, enfim, sendo que às vezes o Google tem uma solução pronta para nós. Tá? Então, nós vamos entender um pouquinho sobre esse ecossistema, algumas mais pontuais, tá? E contextualizar um pouquinho qual é o uso que nós damos para essas ferramentas. Tá? Só para vocês terem ideia, hoje o Google ele tem de forma ativa mais ou menos 80 ferramentas. Por que ativas? Tá? Porque o Google ele tem uma série de outras ferramentas que são experimentais. Nessas ferramentas experimentais, pessoal, acho que tem algumas pessoas aí com o fone aberto. Aí. Então, essas ferramentas, tá?
esse ecossistema que a gente diz do Google, que é um ecossistema bem grande, tá? Ele traz uma série de ferramentas diferentes, várias delas são oficiais, estão ativas, e outras são ferramentas de teste, ferramentas que eles colocam um tempo para experimentar, depois eles tiram. Então, além dessas 80, tem mais uma série de outras que a gente consegue acessar e usar, mas que elas não são oficialmente divulgadas, tá? Então, entre essas ferramentas, eu tenho ferramenta para tudo que é coisa que você possa imaginar. Educacional, para entretenimento, empresarial, para marketing, para automação, para inteligência artificial, para análise de dados, para produtividade. Então, uma série de ferramentas diferentes que nós podemos agregar e podemos utilizar. Tá? Então, já tinha pedido para vocês ali citarem algumas ferramentas que vocês conhecem, né? E vamos falar, então, um pouquinho sobre algumas delas. Tá? Primeiro, não menos importante, é o pacote de escritório do Google. Tá? Eu venho de um tempo, tá, um pouquinho mais antigo, pessoal, que para que a gente usasse pacotes de escritório, geralmente a gente tinha que ou utilizar versões pagas, e aí ou tu pagava, ou tu conseguia lá no centro de Porto Alegre ou na Zero Hora encomendava os CDzinhos com as versõezinhas alternativas, do Office lá, por exemplo, então os Office pirata, ou tu recorria a algumas outras ferramentas equivalentes e que não eram tão boas. Antes não eram tão boas. Hoje a gente tem algumas ferramentas de qualidade. Tá? Então eu tenho o OpenOffice, por exemplo, que é bem conhecido, enfim. Mas eu tinha que ter sempre esse pacote de escritório instalado no meu computador. Quantas vezes já aconteceu com vocês? Eu tenho que fazer um trabalho lá na QI. Aí vocês foram para a biblioteca e vocês deram um pé frio que as máquinas tinham sido reinstaladas e ainda não estavam todas prontas. Aí tu vai procurar o Word e não encontra o Word. Tu vai procurar o PowerPoint e tu precisa... o LibreOffice, Deus, o livro. Esse eu não... Tá louco. Então, mas tu vai procurar o Word para te digitar um documento, não acha. Tu vai procurar o Excel para fazer uma planilha, não tem. Tu tem que fazer uma apresentação rápida lá que o professor deu um assunto e pediu para criar uma apresentação até o final da aula e não tem PowerPoint. Pessoal, se eu utilizo o Google, eu não preciso depender dessas ferramentas instaladas. Então, o Google ele tem a sua própria versão de planilha, a sua própria versão de documento de texto e a sua própria versão de apresentação. Tá? Então, eu consigo fazer documentos de bastante qualidade dentro dessas ferramentas. Ela tem 100% das funcionalidades que o Microsoft Office tem? Não, não vai ter. Tá? Ela é, limitada é uma palavra muito forte, mas eu vou dizer assim, ela é simplificada no sentido bom de simplificada. Vocês, tá? Sinceramente, quem usa o Word, tem alguém que já aprendeu todas as funcionalidades do Word, que serve cada uma? Vocês usam essas funcionalidades do Word? Cara, geralmente vocês usam ali as 2 primeiras guias de formatação, enfim, alguma coisa ali de inserção e tem guias que vocês nem sabem para que serve, que vocês nunca utilizaram. Então, o simplificado que eu digo, tá, é nesse sentido. É num sentido de ele ser mais direto, tá? Óbvio, não é tão amigável, tá? Como eu estou utilizando ele pelo meu navegador, ele tem menos espaço para botões, então tem muita coisa com menu que eu tenho que procurar, enfim. Mas ele é muito direto, ele é muito fácil, ele é muito ágil e ele tem uma vantagem, tá? Ele funciona em qualquer dispositivo. Eu estou apertado aqui, tenho que fazer um trabalho aqui, um relatório para o professor e não tenho computador em casa. Cara, acessa a tua conta do Google, abre um documento e digita. Tá? Então, você pode usar o celular para digitar, para criar planilha, para fazer apresentação, como vocês usariam um computador. Cheguei num computador que não tem o Word instalado. Bom, beleza, vai lá e abre, então, as ferramentas do Google. Tá? É muito bom, Caroline, e ele tem essa vantagem, tá? A vantagem dele é que ele não depende de máquina, ele não depende de dispositivo, ele roda em qualquer lugar que tenha acesso à internet. Óbvio, essa é a única desvantagem. Eu tenho que ter acesso à internet para conseguir utilizar, para conseguir salvar meus documentos. Mas aí tu pensa, professor, mas aí é complicado para mim, porque eu vou ter que fazer aqui um documento e aí depois eu vou ter que ter ele no Word, porque eu vou ter que passar para alguém por e-mail que vai continuar, eu tenho que fazer uma apresentação, eu preciso do PPTX. Cara, depois que tu fez isso dentro das ferramentas do Google, tu tem um botãozinho lá, Export.
tu pode exportar para formato DocX, que é o do Word, para formato XLSX, que é o do Excel, para formato PPTX, que é o do PowerPoint. Então, tu pode usar para fazer tudo que tu quiser, e inclusive exportar depois para outros formatos. Então, é muito legal. E outra coisa, que eu acho que é bem interessante também, tá? Como é vinculado à tua conta, quantas vezes já aconteceu com vocês, por exemplo, tá? Eu estou no meu computador de casa, fiz um documento lá que eu tenho que usar depois do curso técnico, ou tenho que levar para alguém. Beleza, aí fiz aqui, estou cansadão, fui dormir de noite. E aí me acordei de manhã, tocado, tomei um banho, comi, fui. Aí quando eu estou no meio do caminho, putz, esqueci de copiar o documento com o pendrive. Não precisa. Se tu fez no teu computador, se tu fez no teu celular, se tu fez no teu tablet, não importa. Tu pode ir em outro computador, outro celular, outro tablet com a tua conta e o documento vai estar lá. Tá? Então, isso é bem interessante também e acaba facilitando bastante. Acho que alguém abriu um áudio aí. Então, aqui tem um exemplo, documentinho, tem um exemplo de planilha. Acho que alguém me mutou. Tá, agora eu voltei. Então, eu consigo fazer coisas de bastante qualidade. Apresentações, ó, aqui tem até um exemplo ali, escolhendo layouts. Ó. Então, eu consigo fazer algumas coisas muito legais. E, pessoal, isso é meio que uma mudança de cultura. Nós estamos muito apegados a programas de computador ainda, que é de uma geração um pouquinho mais antiga. Galera que nasceu aí pelos anos 2000, talvez isso não seja tanto assim. Mas nós somos muito apegados a programas de computador. Nós ainda temos uma necessidade, muitas vezes, de quando eu vou desenvolver trabalhos, coisas mais técnicas, e ter que usar um computador. Quando, na verdade, isso é cultural. Tá? Eu não preciso de um programa instalado e, muitas vezes, não preciso nem de um computador para conseguir ser produtivo. E isso vai meio que uma mudança de cultura. Eu demorei muito tempo por causa disso. Mas, por exemplo, hoje, praticamente tudo que eu faço é online. Eu estou, por exemplo, no mestrado, estou fazendo a minha dissertação do mestrado. Que, cara, dissertação é muito chato de fazer, porque tu tem que trabalhar com aquela parte de marcadores, tem que criar índices, tu tem que fazer links, enfim. Tudo isso eu estou fazendo utilizando a ferramenta online do Google. Né? O Office 365 é muito bom também. Muito bom também. Então, nós temos alternativas, tá? Ela é uma alternativa bem legal, uma alternativa bem bacana, que eu recomendo que quem nunca usou, experimenta pelo menos abrir, experimenta pelo menos dar uma olhada para ver se vocês gostam, tá? Porque ele é bem interessante. Depois eu vou mostrar para vocês onde que a gente acessa essas coisas, tá? E o legal, ó, como eu falei para vocês, eu posso trabalhar e desenvolver esses documentos, seja num tablet, seja num computador, seja no smartphone, não importa. Ele é o que a gente chama de responsivo, ele se adapta a qualquer tipo de tela, tá? Bom, outro muito conhecido aí, bastante utilizado, é o Google Drive, né? Então, o Google Drive ele é um repositório. O que é um repositório? Ele é um lugar onde eu guardo coisas. Isso é um repositório. A diferença do Google Drive é que ele é um repositório na nuvem. Ele está na internet. Então, eu posso pegar meus documentos e passar para o Google Drive. Eu posso pegar um documento que está no Google Drive e compartilhar com alguma pessoa, com alguém, com uma equipe, tá? E tudo que está no Google Drive eu também consigo compartilhar de forma colaborativa. Aliás, é uma coisa que eu não comentei anteriormente, tá? Aqui, qualquer um desses aplicativos, pacote de escritório do Google, tá? Vocês podem trabalhar de forma colaborativa. Por exemplo, imagina que eu tenho que montar uma planilha e a Rosi vai me ajudar. A gente tem que fazer mais ou menos juntos. Eu posso criar a planilha, compartilho com a Rosi. Eu vou estar no meu computador vendo a planilha, a Rosi vai estar no computador dela vendo a planilha, ela está vendo o que eu estou fazendo ao mesmo tempo que ela está trabalhando na planilha, então os dois trabalham na mesma planilha ao mesmo tempo, independente do lugar que a gente esteja. Né? É verdade. E assim, é muito, como é que eu vou te dizer? É muito complicado, às vezes, se organizar num documento que tu tem 7, 8 pessoas mexendo, né? Então, é muito legal ser colaborativo, poder mexer ao mesmo tempo, mas, cara, mais do que 3 ou 4 pessoas já vira confusão. Então, o cara tem que ter uma organização até para isso, até para conseguir trabalhar dessa forma mais coordenada. Bom, o Google... Oi? Uma boa para aprender a trabalhar em equipe, né?
Aliás, uma das grandes dificuldades da pandemia, tá? Não é nem tu não se encontrar fisicamente com o pessoal, apesar de muitas vezes fazer falta. É que tem alguns tipos de produção e alguns tipos de atividade que é muito complicado de tu coordenar com várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo, não estando fisicamente uma com a outra. Então, são dificuldades que a gente tem. E, aliás, isso é uma das áreas que hoje é tendência na computação, é justamente o desenvolvimento de aplicativos para produtividade, trabalhando com equipes remotas. Isso em todas as áreas. Seja na computação, seja na medicina, seja na administração, seja no marketing, por exemplo. Tá? Então, a gente tem uma área que é bem estudada hoje em relação a isso. Bom, então o Google Drive ele é legal porque eu consigo jogar todos os meus arquivos lá, compartilhar com as pessoas. Eu consigo, de uma forma fácil, por exemplo, me organizar, ter arquivos de uma forma segura. Queimou meu computador, não importa, isso está na nuvem. Tá? Outra coisa, quantos de vocês não aconteceu já de deu pau no HD, como diz o técnico de informática, queimou a fonte, deu pau na placa-mãe e vocês perderam tudo que vocês tinham no computador? Porque vocês simplesmente não criaram uma pasta e arrastaram os arquivos lá para dentro e deixaram eles seguros. Tá? Então, isso também é uma mudança de cultura. Quer ver uma coisa que eu acho meio absurda? A gente ainda está num tempo que a gente é muito dependente do pendrive. Cara, pendrive é a coisa mais fácil que tem de perder ou esquecer espetado no computador. Se tu acha que teus arquivos estão seguros porque tu copiou num pendrive, é mais fácil, cara, tu pegar e abrir o teu Google Drive e assim, ó, arrasta um arquivinho lá para dentro, o arquivo está protegido e tu acessa de qualquer lugar sem ter que estar levando o pendrive. Então também é algo meio que cultural, né? E a versão grátis também do Google Drive é o tamanho de um pendrive básico. Opa, conheço essa voz. Conheço essa voz. E aí, tia, como é que estamos? Beleza? Tranquilo. Conheci pela voz, cara, não tô nem vendo aqui. Enfim, ele tem bastante recursos, são bem legais, tá? Óbvio, uma das limitações que eu tenho, tá, é em relação à quantidade de arquivos que eu posso salvar. Eu tenho um armazenamento que às vezes é um pouco limitado, mas, cara, o limitado, o que é hoje? Eu acho que são 25 GB a conta gratuita do Google. Então, imagina, 25 GB é muita coisa para te salvar. Então, é bastante espaço. Rodrigo, em relação à segurança, por exemplo, eu tenho arquivos confidenciais e eu tenho medo de colocar na nuvem. Me fala um pouco sobre isso. Paulo, sabe o que é o grande problema na nuvem? Sendo bem sincero com vocês, o grande problema da segurança da nuvem são vocês mesmos. O pior inimigo de vocês são vocês próprios. Por quê? Pelo seguinte, por que existem tantas falhas de segurança na nuvem? Por que tanta gente tem medo de colocar arquivos no Drive, por exemplo? Vou perguntar para vocês se vocês me dizem se é mentira. Tá? Vocês têm Facebook, vocês têm Twitter, vocês têm Instagram, vocês têm aplicativo do banco, vocês têm os e-mails, vocês têm, enfim, uma série de coisas. Tá? O que vocês fazem para facilitar e não esquecer as senhas, geralmente? Colocar tudo na mesma. Colocar tudo a mesma. Ou colocar coisas óbvias. Tem uma pesquisa que o próprio Google fez, tá? Que 82, 83% das senhas do mundo, tá? Das senhas das pessoas são ou o número do telefone, em ordem normal ou ordem inversa, ou alguma data, que é uma data que tem a ver com a pessoa. Então, imagina, 82% das senhas são isso. Ou seja, por exemplo, tem como é que é o nome de quem tinha aberto o microfone aqui? A Soledad. A Soledad, por exemplo, tá? Eu sei qual é o Facebook dela, a conta, tá? O e-mail que ela usa para logar. Então, se eu descobrir a data de nascimento dela, o que não é difícil de fazer, tá? Eu consigo ter 80% de chance de, usando a data de nascimento dela, entrar no Facebook dela. Nesse caso, estatisticamente, né? Por quê? Porque 82% das pessoas usam o número de telefone ou data de nascimento. Então, é uma coisa meio absurda. E isso acaba sendo um problema. A grande maioria das pessoas nunca ouviu falar de um gerenciador de senhas, por exemplo. Eu aqui uso o gerenciador de senha, tá? Ele é um aplicativinho que tu instala, e aí, primeira vez que tu entrou no Facebook, ele pede a senha. Tu digita lá num promptzinho seguro. Primeira vez que tu entrou no Instagram, ele pede a senha. Primeira vez que tu entrou no site do banco, ele pede a senha. Primeira vez que tu entrou em tal lugar, ele pede a senha. A próxima vez que tu entrar, tu não precisa mais digitar. Ele abre para ti, tu clica e confirma e ele, de forma criptografada, coloca a senha.
Então, esse gerenciador de senha faz com que tu digite a senha de cada uma das coisas uma vez e depois nunca mais tu precisa digitar. Tá? Então, isso é bem legal. Só que aí, outra coisa. Vamos pegar o exemplo do próprio Google, tá, pessoal? Que isso é um perigo também. Querendo ou não querendo, acaba sendo um perigo. Que é o seguinte. Esses aplicativos do Google são todos integrados. Todos tu acessa com a mesma conta. Ou seja, se alguém conseguir invadir tua conta, ela consegue todos os arquivos. Certo? Isso, vários já vem com gerenciador, Jéssica. Mas vamos lá. Vamos pegar a Rosi. A Rosi tem vários arquivos confidenciais aí da QI, coisas pessoais também que ela não gostaria que as pessoas tivessem acesso. Tá? Aí ela usou gerenciador de senha, ela botou senhas diferentes, enfim, tem todo um cuidado. Mas a Rosi, voltando para casa de trem, adora estar lá com o celular na mão, verificando o Facebook, verificando o Twitter, verificando o Instagram, e o celular lá aberto, no meio do trem, às 6 horas da tarde, com um fonezinho de ouvido, com o último iPhone lá na mão. O que acontece se alguém pegar esse iPhone da Rosi, simplesmente pegar, sair correndo, e antes dele desbloquear, a pessoa ir lá e tirar a senha e pedir para desbloquear? Através dali, ela vai conseguir ter acesso a todos os aplicativos, todas as senhas da Rosi, tudo que ela usa. Aliás, vocês sabem qual a modalidade de crime que mais está crescendo em São Paulo? São bandidos que eles ficam cuidando dos usuários, porque em São Paulo o cara está lá fazendo negócio, está almoçando e está fazendo transação bancária no telefone. Quando eles percebem que o cara está com o aplicativo do banco aberto, eles roubam o telefone, saem correndo e ficam colocando o dedo para não desligar, para dar tempo deles pegarem o aplicativo que já está aberto e autenticado, de pegar e fazer transferência de dinheiro da conta. Então, seguro tá? Porque é criptografado, enfim. Mas, às vezes, nós somos o nosso principal perigo. A gente tem que ter cuidado com a gente mesmo, antes de ter cuidado com algumas outras coisas. Tem a autenticação de 2 fatores também, né? É um outro a autenticação de 2 fatores é uma coisa... Aproveitando, tá? Aproveitando que o Geliel falou. Quantos de vocês sabem o que é autenticação em 2 etapas no WhatsApp? E quantos de vocês habilitaram a autenticação em 2 etapas? Ó, a Soledad já. Donini também. Uma vez e perdi o WhatsApp. Como é que é? Eu fiz uma vez e me esqueci e perdi o WhatsApp. Isso é verdade. Tem que te lembrar depois. Mas olha só, pessoal, olha só que perigo. Olha o que é autenticação em 2 fatores, para vocês terem ideia, tá? Eu consigo clonar chip de telefone, ou eu consigo me passar por vocês, ir lá na operadora com uma identidade falsa e dizer assim, olha só, eu sou a pessoa de tal, eu perdi meu chip, que era um chip novo. Eles me dão, eu coloco no meu telefone e fico com o mesmo número que vocês têm. Tá? Com o chip de vocês. Aí eu vou lá e instalo o WhatsApp. O que o WhatsApp usa para verificar? É o número de telefone e o e-mail. Beleza. Entrei no WhatsApp de vocês, em outro telefone, e vocês nem sabem disso. Então, quando vocês não têm uma autenticação em 2 etapas, qualquer um que tiver um chip com o mesmo número de vocês consegue invadir o WhatsApp de vocês. Vocês já viram esses golpes que estão aparecendo aí de pessoas que clonam o WhatsApp de alguma pessoa e mandam mensagem para a lista inteira dela. Olha só... Tudo bom? Eu tô com um problema, tu me empresta um dinheiro até amanhã, se sim, me transfere, faz um pix aí, te prometo que até amanhã eu te dou, e manda para a agenda inteira. Daí ele pede dinheiro. Pede dinheiro, exatamente. Aí o que acontece? Mas as pessoas não são burras a ponto de depositar, 99% não vai depositar, sim, mas 1% vai. E esse 1% que vai depositar, que vai acreditar, são 3 mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais. Então, o que é essa autenticação em 2 etapas? Tá? Nas configurações do WhatsApp, na parte de segurança, vocês têm autenticação em 2 etapas. Quando vocês habilitam, ele pede uma senha. Beleza, ele te pediu a senha, e de tempos em tempos ele vai te pedindo a senha de novo para confirmar que é tu. E se alguém clonar o teu chip, colocar teu número, teu e-mail, e tiver um chip com teu mesmo número, e instalar o WhatsApp, mas tu habilitou a autenticação em 2 etapas, ele vai pedir a senha da autenticação em 2 etapas, que a pessoa não sabe. Então, fazendo isso, vocês evitam que o WhatsApp de vocês seja clonado. E é uma coisa que vocês fazem em 30 segundos. Bom, seguindo aqui, pessoal, para a gente não perder muito tempo, sei que vai surgindo assunto, né, mas a gente tem só meia hora.
O Google Fotos. O Google Fotos, se vocês não conhecem diretamente, vocês conhecem indiretamente, né? O Google Fotos, ele é um gerenciador de fotos do Google, tá? Geralmente, quem tem telefone Android já tem isso no próprio telefone Android, muitas vezes integrado na galeria. E uma das coisas legais que nós temos no Google Fotos é uma integração dele com o Google Drive. Quantos de vocês, por exemplo, sofrem com falta de espaço no telefone? Tá, eu tiro muita foto, daqui a pouco não tem mais espaço no telefone, eu tenho que estar deletando foto, eu tenho que estar passando foto para o computador, enfim. Se vocês integrarem e habilitarem a galeria, a câmera, para usar o Google Fotos, toda vez que vocês tiram uma foto, a foto ela não fica no telefone, fica só uma miniatura dela. A foto vai para o Drive. Mas para ti, o usuário, não faz diferença. Vai ser como se estivesse na galeria, normalmente. Só que o que acontece com isso? Primeiro, tá? Tu desocupa o espaço do teu telefone, porque a foto não está gravada no teu telefone, ela está gravada no Drive, e tu está vendo a miniatura, e quando tu clica lá abaixo do Drive e abre na tela, que para ti, se tu não soubesse, não faria diferença nenhuma, tá? E outra coisa, ele grava sem ocupar espaço no teu próprio Google Drive. Então, ele não vai matar aquele espaço de 25 GB que tem no Google Drive. Então, o Google Fotos ele é bem interessante, e, além disso, ele tem algumas ferramentas bem legais de catalogação automática. Então, ele consegue usar a inteligência artificial para te fazer algumas organizações. Então, tem um recurso que eles estão testando agora, por exemplo, eu tenho 1 milhão de fotos que eu tirei. Sei lá, eu quero fazer uma pasta só com fotos que aparece cachorro. Eu vou colocar cachorro e vou dar um OK, e automaticamente ele separa todas as fotos que aparecem cachorro e cria uma pasta. Então, ele tem essa forma fácil também de fazer organização, que é bem interessante, utilizando inteligência artificial. Aí, tem esse outro cara aqui, que esse aqui talvez vocês nunca tenham ouvido. Quem é da minha turma, provavelmente eu já falei, tá? Que é um recurso que surgiu com o Google Fotos e que ele está em teste, mas tu já consegue acessar ele em navegadores, como, por exemplo, o Chrome, enfim. A pesquisa por imagens do Google. Vocês já ouviram falar da pesquisa por imagens do Google? Vocês conhecem essa pesquisa por imagem? Pesquisa por imagem é um negócio muito legal, muito interessante. Olha só, vou dar um exemplo para vocês de quando eu poderia utilizar. Tá? Deixa eu minimizar aqui a apresentação. Tá, fechei, azar. Olha só, imagina que eu baixei uma imagem, tá? E essa imagem é um quadro aqui, sei lá, eu achei de algum lugar aqui, baixei, achei interessante, ok, tá aqui. Estão vendo a imagem desse quadro, né? E, cara, eu não tenho ideia de quem é o quadro. Eu não tenho ideia de que quadro é. Eu vou até colocar com o nome aleatório aqui, mas alguns já devem ter visto, né? Pode. Vou depois mostrar a animação em Paint. Bom, então eu tenho aqui uma foto aleatória, que eu baixei da internet ou consegui de algum lugar. E por foto aleatória, eu posso dar um outro uso para vocês. Quantos de vocês não fizeram um trabalho, ou vão fazer um TCC, um trabalho para disciplina, como a gente está na maioria aí do pessoal da administração, aquela delícia de trabalho de plano de negócio que vocês amam, enfim. E aí tu pegou umas imagens da internet e colocou lá para ficar bonitinho. Aí o professor olha e diz assim, faltaram as referências. Como assim? Não, tá colocando uma imagem, tem que dizer pelo menos da onde tu pegou a imagem. Copia o link da imagem de onde tu baixou e coloca lá. Aí tu olha no teu trabalho 25 imagens que tu já pesquisou não sei há quantas semanas, tu não tem ideia de onde é que tu baixou aquelas imagens. Tu não sabe nem como é que tu pesquisou o nome das imagens. Então o que vocês podem fazer? Vocês podem fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir aqui para vocês verem, ó. Vou botar assim, ó, pesquisa imagem Google. E ele vai abrir, onde é que tá aqui, ó. Ele vai abrir essa pesquisinha aqui, ó, que é muito parecida com a pesquisa normal que vocês conhecem, só que ele tem uma diferença. Tu pode mandar pesquisar uma imagem. Então, olha só. E para pesquisar imagens, vocês podem fazer até só o seguinte, ó.
pegar ela e arrastar aqui para dentro. Olha que barbada. Arrasta e larga. Fez isso. Tá lá, ó. Ele já conseguiu encontrar a imagem. Exatamente a mesma imagem. Se eu clicar, eu vou ter mais informações sobre essa imagem. Eu vou descobrir, ó, da onde veio, que imagem é. Então, qualquer imagem que vocês tenham, que vocês não sabem aonde, que vocês não encontram, funciona, Jéssica, tá? Mas ele funciona de uma outra forma, aí com o Google Lens, a gente vai ver. Então, qualquer imagem que vocês tiverem, que vocês quiserem ver de onde saiu, ou pegar versões melhores, baixei com uma qualidade baixa, eu queria ver uma igual com uma qualidade mais alta, vocês podem utilizar isso daqui. Que, aliás, é um perigo, tá? É um perigo esse tipo de recurso aqui. Por que que é um perigo? Tá? E eu vou acontecer um caso que aconteceu na QI uma vez. Teve numa QI aí, não vou dizer qual é a QI, né? Tinha um laboratório que aí todo mundo compartilhava e uma aluna resolveu fazer um currículo para entregar numa empresa e usou o computador da QI para fazer o currículo. Aí fez o currículo, botou foto lá, tal. Enfim. E aí ela pegou e excluiu o currículo, mas ela esqueceu de excluir a foto dela, que ela tinha salvo no computador. Aí, no outro turno, um aluno estava lá fuçando no computador e encontrou a foto da guria. Achou a guria bonitinha e resolveu usar o Google Fotos para descobrir quem ela era. Por exemplo, ó, até não sei se ele vai encontrar aqui porque tem proteção, mas eu vou pegar uma foto minha aqui, ó. Isso aqui é uma foto minha. Imagina que é uma foto de alguém que estava aqui no computador e não sei quem é a pessoa. Imagina que eu fui na internet e encontrei uma foto de alguém que eu não sei quem é e resolvi baixar. Vou arrastar para cá. Não, a minha, graças a Deus, não apareceu porque é protegida, tá? Ele apareceu fotos similares. Mas se tu não tem proteção quanto à pesquisa no Face ou no Instagram, ele apareceria aqui para mim o meu perfil. Tá aqui, ó, perfil do Facebook, perfil do Instagram da pessoa, clica e aí beleza. E aí eu consegui, mesmo sem saber quem é a pessoa, descobrir qual é o Face e qual é o Insta da pessoa para adicionar. Então é uma ferramenta muito legal se usada para o bem, né? Mas a gente pode utilizar aí para algumas coisas que não são tão legais. Rodrigo. Oi. A gente está quase acabando o nosso tempo, né? Eu até diria assim, ó, se tu tiver disponibilidade e quiser continuar mais um pouquinho, agora a gente está no horário do intervalo, então a gente pode liberar o pessoal, por exemplo, que quer fazer o intervalo, e se tu tiver disponibilidade de continuar claro, continuo 45, sim, quando começa o segundo período, daí a gente encerra definitivamente. Ótimo. Mas os alunos aí, professores, enfim, que quiserem fazer o intervalo, aí a gente já libera eles, tá, pessoal? Beleza. Então, seguimos aí para quem tiver interesse, tá? E quem quiser fazer um intervalinho aí, valeu pela presença, pessoal. Então, seguindo aqui, ó, Google Keep. Quem é que já ouviu falar do Google Keep? O Google Keep ele é muito legal porque ele é um sistema de gerenciamento de atividades. Eu consigo colocar lista de atividades, lista de tarefas, lembretes, notas, dentro de uma interface bem amigável. Ele é bem interessante para esse tipo de coisa. Então, aqui está um exemplo. Ó. Eu posso arrastar imagens, eu posso arrastar textos, eu posso colocar lista de tarefas, eu posso clicar nas tarefas e vai marcando as que eu já fiz. E isso é muito legal porque eu consigo integrar também com o Google Agenda, se eu precisar. Tá? Então, é uma ferramenta que é uma ferramenta bem interessante que pouca gente conhece. E é uma ferramenta bem prática para conseguir fazer esse tipo de organização. Então, eu tenho muita tarefa para fazer, ou estou estudando sobre um tema, eu encontrei links legais sobre um assunto, imagem, enfim, eu posso fazer um painel. Então, ele serve para fazer essa criação de painéis. Aline Ribeiro, vi que levantou a mão ali. Isso, eu só queria fazer duas perguntas, na verdade. Claro. Primeiro, esses slides tu vai poder disponibilizar para a gente poder ver depois melhor as ferramentas? Claro, posso disponibilizar o slide para você sem problema nenhum. Eu passo para a Rosi passa para os professores. Não tem problema. Por mim, tranquilo. E deixa eu te fazer uma pergunta, não sei se entra dentro disso, mas eu estou procurando um aplicativo, ou na verdade estava procurando no Google, uma forma de fazer marca d'água.
de fazer marca d'água, imagem para marca d'água? É que eu tenho o meu logo, né, da minha empresa, e eu queria, tipo, nos meus produtos colocar a marca d'água do meu logo. Entendeu? Tá. Tu tem algumas coisas específicas, tá? Por exemplo, o Canva tu consegue fazer. Aliás, ali até a Adriele colocou. O Canva tu consegue fazer, tá? Ele tem ali uma ferramenta que facilita a marca d'água, mas qualquer editor de imagem tu conseguiria. Mas o Canva é uma alternativa bem legal. Tu já usou o Canva? Eu já usei, mas para fazer o trabalho do curso, não para marca d'água, não. Sim. Não pensei no Canva. O Word tem também, mas é mais limitado. Mas, enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Vocês não estão vendo aqui na apresentação, ali tem meu telefone, ó. O fone ali é fone WhatsApp. Aí me chamem ali, eu tento ajudar vocês, sem problema. A gente vê aí, eu entendo melhor um pouquinho e tento ajudar. Tá bom, muito obrigada. Tá? Nada. Bom, o Google Calendar, que é o Google Agenda, né? Que a gente nem precisa falar muito, acho que vocês conhecem, mas ele é bem legal, ele tem integração com várias coisas, inclusive com o Google Meet. Então, por exemplo, eu posso criar uma reunião, convidar pessoas para a reunião e já inserir um Google Meet na reunião. Todo mundo recebe o convite, na hora da reunião só clica no link e já está pronto o Meet. A gente não tem que fazer isso de uma forma mais difícil. Tudo isso pode usar no Android, Alessandro. Tudo isso, tá? A gente consegue utilizar dentro do telefone Android, ou telefone ou tablet, né? O Google tem aplicativos para todos eles, versão mobile. Bom, eu tenho também o Google Jamboard, que ele é bem legal. O Jamboard, aliás, tá? Quem usa Meet. Imagina que vocês estão numa aula no Meet, e aí você tem que fazer um trabalho em grupo. E todo mundo tem que desenvolver um quadro semântico lá. O Jamboard, ele facilita nisso. Eu consigo criar quadros colaborativos, com post-its, com imagens, com anotações, e fazer com que um grupo trabalhe todo mundo ao mesmo tempo dentro do mesmo quadro. Então, ele é muito legal, principalmente em reuniões do Google Meet. Eu comecei a utilizar um pouco mais agora em aula, tá? Então, eu acho uma ferramenta bem interessante. Outro que está disponível para vocês usarem, quase ninguém conhece, o Google Meu Negócio. Tá? O Google Meu Negócio é uma ferramenta que ajuda na divulgação e publicidade de empresas dentro das ferramentas do próprio Google. Tá? Então, ele é muito legal porque eu consigo divulgar a minha empresa, dizer onde é que a empresa fica, dizer que dias ela abre, que horários ela abre, qual o meu site, qual o telefone, e isso aparecer na pesquisa do Google de uma forma fácil. Vocês já devem ter visto isso, depois eu vou mostrar um exemplo da QI. E, além disso, para ti que criou, ele te dá estatísticas. Quantas pessoas entraram no teu site, quantas pessoas entraram na tua empresa, quais são as notas das pessoas, quantas vezes a tua empresa já foi pesquisada na internet. Então, isso é muito legal para quem tem um negócio, é uma ferramenta bem interessante de usar. Aqui eu peguei um exemplo, aqui as estatísticas que ele gera. Aqui eu peguei um exemplo do site da QI. Se eu pesquisar QI Júlio de Castilhos na internet, aparece isso aqui, ó. QI, as fotos para eu navegar, o endereço, os horários de pico, o horário de abertura. Tá? Então, tudo isso daqui está disponível para vocês usarem e conseguirem divulgar o negócio de vocês nas ferramentas do Google. Google Trends, esse é muito interessante também. O Google Trends, ele serve para vocês pesquisarem tendências de assuntos. Como assim tendências de assuntos? Eu abri o Google Trends aqui, ó. Eu vou colocar um termo aqui, por exemplo, Covid. Eu quero saber o que está se falando sobre Covid. E quando eu pesquisar o termo, olha o que ele me mostra. O total de pesquisas de pessoas que pesquisaram o termo nos últimos dias, em que regiões do Brasil o termo foi mais pesquisado, quais os assuntos que são parecidos ou que têm relação que estão sendo utilizados, e eu consigo mostrar isso aqui por país, eu consigo mostrar isso aqui por assunto. Então, é bem legal para conseguir ter esse tipo de informação mais estratégica também. Então, aqui vários gráficos gerados pelo Google Trends através de pesquisa de palavra-chave. O Google Sites, que ele é bem interessante. O Google Sites, para quem quer criar o seu site, não tem ideia de como criar um site, ele permite tanto que vocês criem um site de uma forma fácil, quanto vocês hospedem um site e ele gere o link para vocês poderem dizer qual é o site de vocês para as pessoas. Então, também, de uma forma bem fácil, como todas as ferramentas do Google, e dá para fazer algumas coisas bem interessantes.
Marcos, tem muita integração das ferramentas do Google, isso que é muito legal. Óbvio que tem um problema que a gente vende a nossa alma para o Google, né? E o Google tem todas as nossas informações, mas que é legal, facilita a vida. O Google Tradutor, que vocês conhecem, inclusive o WhatsApp, ele está testando agora uma ferramenta de tradutor. Tu conheceu uma pessoa de outro país que quer trocar uma ideia, mas tu não domina bulhufas da língua. A pessoa te manda na língua dela, tu clica no botão, aparece em português. Tu digita em português, clica no botão, ele converte para a língua da pessoa e manda. Então, olha a praticidade disso. E o nosso Google Lens aqui, que eu deixei por último, que eu acho ele bem interessante. Todo mundo que tem um telefone Android, pessoal, vocês têm a possibilidade de instalar o Google Lens. O Google Lens, ele é a câmera do Google, agregando algumas coisas de inteligência artificial. Então, olha só, eu coloquei aqui alguns tipos de pesquisa que ele pode fazer, mas ele pode pesquisar coisas, então sabe o que é? Se tu está viajando e viu um lugar legal, viu, por exemplo, uma estátua e tu quer informações, tu usa o Google Lens, aponta, ele vai te trazer informações sobre aquele local. Tu parou na frente de um restaurante, tu quer saber se o restaurante é bom ou não. Tu vai lá com o Google Lens, aponta, ele vai te dizer o que o restaurante tem, quais são as avaliações das pessoas. Tá? E ele consegue, inclusive, traduzir placas em tempo real para a tua língua. Imagina que tu foi para um país que não domina a língua e aí tem um menu, um cardápio, tem uma placa de rua, tem uma placa que tu não entende, tu consegue fazer até essa tradução em tempo real. Então, para mostrar para vocês, ó, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu abrir aqui um compartilhamento do meu telefone. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês. E deixa eu abrir o Google Lens. Tá, olha só. Aqui, ó, vocês estão enxergando pela tela aqui do meu telefone, tá? Eu estou com o Google Lens ativo. Percebam que lá embaixo, pessoal, bem lá embaixo, ó, eu tenho traduzir, eu tenho texto, pesquisa, dever de casa. Vocês sabem para que serve esse dever de casa? Vocês sabiam que se vocês colocassem podia ter feito antes, eu não lembrei porque é corrido. Eu poderia ter feito uma função matemática, apontado e clicado, ele me mostraria como é que eu resolvo aquela equação matemática. Olha que prático isso se eu tivesse no tempo do colégio ainda. Compras, lugares e jantar. Ele tem uma série de opções. Então, por exemplo, olha só, vou pegar aqui na pesquisa. Eu tenho aqui uma plantinha, ó, pessoal. Eu vi essa planta aqui, eu não tenho ideia de qual é a espécie dessa planta. Eu queria mais informações. O que eu vou fazer? Eu vou deixá-la aqui em cima, tá? Deixá-la aqui em cima, bonitinho. Vou apontar para ela com o meu Google Lens. E vou tirar uma foto. Tá aí, ó. Acabou de achar a informação. Austrolimprotundia subulata, meu senhor. Mas é isso aí. Acabei de encontrar que planta é essa e encontrar informações sobre essa planta. Outra coisa, ó. Olha só que massa isso aqui. Eu vou fazer a pesquisa por um lugar. Eu escolhi aqui a opção lugar. Eu peguei um livro, mas se eu estivesse na rua e encontrei um lugar bacana, eu não sei que lugar é aquele, ó. Eu peguei aqui um livro, tá? Aqui tem um castelo. Eu vou apontar para o lugar que eu quero e vou apertar. Ele vai processar. Aliás, aqui ele reconheceu o livro, ó. Inclusive o livro que eu tô, não é isso que eu quero. Eu quero que ele pegue aqui o castelo para me dizer que castelo é esse. Cliquei, tá lá, ó. Encontrou o castelo. E se eu clicar aqui, eu consigo informações sobre esse castelo. Ó. Saber aonde é, saber que castelo é. Então, tudo isso eu consigo. E uma outra coisa, essa daqui é muito surpreendente. Eu tenho uma plaquinha aqui minha de estimação, que é essa daqui, ó. Tá em inglês, tá? Star Wars, informática, normal, né? Então tem uma placa em inglês. Aí eu olhei essa placa, eu não manjo inglês. Imagina que essa placa tá na rua. O que eu faço? Eu vou vir no Google Lens e vou colocar aqui, ó, texto. Ou melhor, traduzir. Tá? Traduzir. Agora, olha só. Olha só. A minha placa, olha o que está escrito. Don't use the force. Certo? Ó. Agora eu vou deixá-la aqui e eu vou apontar o meu Google Lens para ela.
com a opção de tradução selecionada. Olha o que ele vai me dizer. Não use a força. Ele traduziu a placa para o português. De novo, ó, o que está escrito na placa é isso aqui. Don't use the force. Apontei o Google Lens e no telefone, ó, em tempo real, ele está traduzindo para mim o que a placa está dizendo. Porque eu pedi para ele realizar essa tradução. Então, pessoal, isso foi para mostrar para vocês algumas possibilidades que nós temos com as ferramentas do Google. É muita ferramenta, é muita coisa que nós temos para utilizar. Mas conhecer um pouquinho desse ecossistema acaba agregando para nós muitas funcionalidades e muitas coisas interessantes, tá? Que a gente pode utilizar para incrementar aí várias atividades de uso profissional e de uso pessoal. Então é isso, foi corrido, né? Sempre é, ainda mais quando o assunto é interessante, mas espero que tenha trazido algumas coisas legais para vocês, e algumas curiosidades, e algumas ferramentas que vocês tenham achado interessante para vocês pesquisarem um pouquinho mais sobre elas. Rodrigo, com certeza o assunto foi extremamente interessante, né? O pessoal aí, eu acho que ficaria até às 10 horas falando sobre isso, mas a gente programou essa semana com 45 minutos cada evento para que a gente não perdesse as aulas, né? Então eu preciso liberar o pessoal. Queria te agradecer mais uma vez, né? Tu já é um grande parceiro nosso no Eixo Gestão e Negócios, tem nos ajudado muito, professores, alunos, enfim. Foi excelente, obrigada de coração por ter aceito o nosso convite, né? E tenho certeza que todo mundo que aqui está ficou muito feliz com as tuas exposições e já está convidado para o próximo evento nosso, tá? Vamos lá, sempre que precisar, tá? sabe que pode Obrigada, contar. Eu que agradeço obrigada, o convite. pessoal. Amanhã a gente tem o nosso último dia, tá? Com eventos também, de manhã, à tarde, à noite, sempre eventos aí no máximo de 45 minutos, para que a gente possa aproveitar um pouquinho e não perder tanto nas aulas, tá? Boa noite a todos, muito obrigado e até amanhã. Obrigadão. Até mais, gente. Tchau, tchau.